Clarice Lispector não era boa em título. Pedia conselho para Fernando Sabino. Uma vez ela quis chamar um novo romance de Aveia no Pulso. Sabino a fez desistir. Vão pensar que é aveia. Ela também secretamente consultou João Cabral. Ele adorou o Aveia e ainda em carta perguntou: quem foi o errado, Clarice? O idiota que falou isto para você. Olá, está começando o Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor Marcelino Freire. Nessa temporada, o Arte 1 Contexto tem participação de uma plateia muito especial de estudantes interessados por literatura, estudiosos de literatura, que participam de um encontro literário, de modo que, quando a gente chega aqui na entrevista, a gente tem a participação de uma plateia que já está afiada para fazer perguntas para o nosso escritor convidado, desta vez o Marcelino Freire. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal, e se você quiser participar desse encontro literário, depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para o e-mail do Arte 1, que é arte1@band.com.br. Será um prazer recebê-lo aqui no Arte 1 Contexto. Tudo bom, Marcelino? Tudo bem, Manuel? Prazer ter você aqui, prazer ter esta plateia que vai fazer perguntas embaraçosas para você, as mais espinhosas possível. A gente preparou as piores possíveis. Estou esperando aí, vamos lá. As mais difíceis. Eu vou fazer uma bem fácil. Seguinte, você nos últimos anos publicou um romance e um livro que tem um subtítulo chamado, que é Ensaios de Ficção. Então, o romance Nossos Ossos e o livro Bagageiro, Ensaios de Ficção. Só que a sua obra quase que inteira é composta por livros importantíssimos de contos, né? Assim, Angu de Sangue, Balé Ralé, Contos Negreiros, Mar é Crime, Recife. O intervalo entre os livros aumentou e a temática também. Explica isso. Falei que era fácil. É uma pergunta fácil, espinhosa. Eu acho que eu estou ficando velho. E aí eu estou começando a pensar um pouco mais sobre a literatura. Eu acho que eu estou virando ensaísta. Ah, sim? Eu estou gostando muito de pensar sobre a literatura, de pensar sobre os encontros que eu tive, por exemplo, com o João Alexandre Barbosa, os encontros que eu tive... Foi um crítico literário pernambucano como você, né? Pernambucano, né? É amigo nosso, né? E que abriu as portas, assim, da literatura para mim, né? Um grande interlocutor e amigo, muito generoso. Então eu estou pensando, eu acho até que o ensaio de ficção, no caso o Bagageiro, é um ensaio para algo maior. Eu quero até destrinchar aqueles pequenos ensaios em coisas maiores, em textos que eu possa sinalizar mesmo o que eu ouvi de alguns desses interlocutores e também o que eu penso muito enquanto coordeno as minhas oficinas de literatura. Então, estou ficando velho, eu acho que eu estou chegando a essa conclusão. Estou com vontade até de escrever uma autobiografia, quem sabe? Seria um outro gênero que você iria abordar. Você falando sério, você vai escrever uma autobiografia? Você eu estou querendo fazer. Estou querendo fazer uma autobiografia pornográfica. É um momento propício para fazer isso, assim, do Brasil, assim, a gente percebe que a opinião pública está muito apta a esse tipo de coisa. Eu pensei que era propício pelo sinal de eu ter falado que estou ficando velho. Não, de maneira alguma. Você é jovem, você é de 67, para mim é de uma criança. Você falou em escrever uma autobiografia, mas de alguma maneira o Nossos Ossos é um romance que tem algo de autobiográfico, né? Uma personagem que veio de Sertânia, que tem vários irmãos como você. Tem. E hoje em dia tem uma tendência da autoficção. Há algo de autoficcional ali, sabendo que a autoficção nunca é uma autobiografia, sempre tem uma invenção também. Tem algo disso? Eu acho, veja bem, essa história da autoficção, eu acho que já está desde a Bíblia. Se você pensar, Bíblia segundo João, né? Bíblia segundo Pedro, era uma autobiografia do Pedro em relação àquela mesma história, né, que a gente conhece. Então, acho que isso aí tem sempre alguém que está testemunhando algo. Então, o Nossos Ossos, na verdade, meu primeiro romance, depois de vários livros de contos, eu tive que cortar na própria pele mesmo. Eu tive que colocar alguns sinais autobiográficos ali para eu não perder o romance. Porque eu vinha perdendo muitos romances, eu vinha engavetando muitos romances. Perfeito. Só para deixar claro, não é uma autobiografia e também não pode ser uma autoficção,
Porque, por exemplo, o personagem que é o Heleno Guzmão, ele é um dramaturgo. Você tem um trabalho com teatro, mas você não é um dramaturgo. Então, você já cria uma personagem com outro nome, com outra trajetória. Mas tem muito ponto em comum. Tem sim. Por exemplo, quando eu modifiquei antes, numa primeira versão do romance, era um poeta. E não estava dando certo. Estava muito chato. Acho que é porque era um poeta. Você acabou de ganhar alguns inimigos que estão nos assistindo, né? Mande e-mails com reclamações. Aí eu modifiquei para um homem de teatro. E aí eu fiquei em casa, porque eu amo teatro. Eu queria muito ser ator, fiz teatro durante um bom tempo. Aí eu me encontrei um pouco mais quando eu coloquei como dramaturgo. Porque, por causa da proximidade. Da Por proximidade. outro lado, ele tem uma história que não tem nada a ver com a sua, porque ele vem pra cá, enfim, ele vem aqui por causa de um amor que não se desenvolve, ele leva um cano, digamos assim, aí ele se envolve na cena gay paulistana, acaba conhecendo um Michê que é assassinado, isso é o comecinho do romance. Não tô dando spoiler pra ninguém. Claro, é o do começo. romance. E daí toda a questão dele é ritualizar a entrega dos ossos desse Michê, que era namorado dele, pra família, também em Pernambuco, não é isso? É isso aí, Agora, quer dizer, isso aí já é uma coisa que diverge totalmente, Não né? sei. Poxa vida, agora eu acho que talvez então tenhamos entrado numa seara aqui desconhecida. Eu morei no centro de São Paulo durante muito tempo, né? Morei ali na rua Santa Amaro, perto do Teatro Oficina. Então conheço muito bem aquela vida do centro ali. Me encanta muito qualquer centro de qualquer cidade. Mas o assassinato e levar, isso tem a ver? Não, isso aí não. Isso aí já é um exagero. Na verdade, a parte que exagera mais aí é teatro puro, né? Mas eu percebo na figura, por exemplo, do Heleno de Guzmão chegando na rodoviária de São Paulo, sou eu chegando com ele. Mas eu digo sempre que tudo é a partir da gente. É feito uma fonte de um rio, né? Tudo nasce a partir daquela fonte, mas vai pegando outras coisas pelo caminho. Então é a partir de mim, sim. É a partir da minha reflexão, a partir de coisas que eu testemunhei, que eu vivenciei. Pessoas que você conheceu, né? Amores que eu abandonei e fui abandonado por esses amores. Tem tudo ali, sim. Mas não sou eu, né? O Heleno de Guzmão. É a partir de mim. Claro, quer dizer que quando for você mesmo, vai ser nessa tal autobiografia pornográfica que você falou. Essa aí. Essa que esperamos ansiosamente. Aguardemos os próximos capítulos. Perfeito. A gente tem algumas perguntas na plateia. Marcelino, você mencionou tanto O Bagageiro, que é o seu livro mais recente, que tem aquele subtítulo Ensaios de Ficção, quanto Nossos Ossos, e nós temos perguntas sobre isso. Posso rezar antes um pouco? Pode, rapidinho. Não pode ser um terço. Você poderia se apresentar e fazer sua questão? Oi, eu sou Vitor Magalhães, estudante de letras em inglês na Uninove. Eu fiquei curioso para saber como foi esse processo de transição do conto para o romance, porque muitos dos seus livros são de contos e você escreveu o livro Nossos Ossos, que é um romance. Então, eu venho de vários livros de contos, né? Então, para escrever o meu primeiro romance, eu tive que encontrar uma outra técnica. E aí eu tive que fazer um esqueleto dos Nossos Ossos mesmo, antes. Anotar, capítulo por capítulo. Você teve que fazer o esqueleto dos nossos ossos, é isso? Exatamente. Para não me perder, para ganhar o corpo, né? Encontrar o corpo daquele romance. Nos contos, eu entrava de forma muito cega. E entro ainda, né? Quando eu estou escrevendo um conto, eu não sei como é que esse conto vai ser escrito, onde que ele vai acabar. Eu não poderia chegar assim no romance. Na página 70, muitos romances eu deixei no meio do caminho. Na página 70, que eu acho que essa página é assim, misteriosa. É a página que você tenta e não sai, não sai dali. E para o romance eu tive que fazer esse esqueleto, tive que encontrar a história primeiro e ir trabalhando. Encontrei um outro fôlego, acho que os meus contos são muito gritados. No romance eu tive que gritar menos, porque quem grita muito não é escutado, não é ouvido. Então eu tive que baixar o tom. E digo sempre que os meus contos eu escrevi inspirado na minha mãe e o meu romance no meu pai. Então eu tive que me aproximar do silêncio do meu pai. Seu pai gritava menos do que a sua mãe, então? Gritava menos do que a minha mãe. Então a gente vai voltar para os gritos maternos que aparecem nos seus contos daqui a pouquinho. Vamos ouvir a questão. Você pode se apresentar e fazer a questão, por favor? Sou Elton Furlaneto, sou professor da Uninove de Língua Inglesa, Literaturas, e eu queria saber a respeito das suas oficinas que você ministra já há muitos anos. Como você tem visto essa relação das pessoas desde quando você começou até agora, né, da busca pela literatura por serem escritores também? Eu encontro essas pessoas, eu gosto de ouvir cada um. Então tem um que quer escrever um livro de poesia, tem um que quer escrever um romance, tem um que está bloqueado.
tem uma pessoa que criou a família inteira e que só agora está se dedicando à literatura, e eu gosto de ouvir e tornar, de alguma forma, com o tempo, esses parceiros de literatura parceiros do crime. Eu quero, na verdade, eu coordeno a oficina para ter parceiros de cerveja, sabe, de boteco. E isso tem acontecido, porque eu conheço pessoas, essas pessoas que vão fazendo a minha literatura. A partir da problemática que vai aparecendo, eu vou conversando, provocando alguns exercícios, e com isso já tem aparecido muitos nomes, né, que têm feito aí sua carreira. Por exemplo, a Aline Bey acaba de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura, Carol Rodrigues ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional, ganhou Jabuti, Sheila Asmanioto, mas todas essas pessoas que eu vou encontrando. E muito mais do que escritores que eu acabo, de alguma forma, ajudando a percorrer aí essa carreira, eu, na verdade, eu formo mais leitores. Tem muita gente que chega nas minhas oficinas e não lê. Quer ser escritor, mas não lê, né? Aí eu digo, poxa, como é que não lê? Aí eu começo a falar dos escritores que antes, né, de cada um, esses escritores chegaram, esses escritores escolheram a literatura como ofício. Logo no começo da minha oficina, cada um recebe um padrinho ou uma madrinha. Logo de cara. Tem o Rosário Fusco, vira padrinho de um, Maura Lopes Cansado vira madrinha de outra pessoa. É uma maneira da gente conhecer esses escritores e de nos tornarmos mais leitores do que escritores, na verdade. Perfeito, Marcelino. A gente vai fazer um intervalo no Arte 1 Contexto e retorna daqui a pouquinho aqui com o Marcelino Freire. Até já. O Arte 1 Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Marcelino Freire. Marcelino, você organizou, criou a Balada Literária, participou de inúmeros eventos literários brasileiros. Como é que você vê a relação entre público e escritor, no sentido assim de que o escritor tem uma voz, que tem alguma influência sobre a realidade de um país tão dividido como a gente vive hoje? E agora eu acho mais ainda, quanto mais a gente falar de literatura, quanto mais a gente falar de escritor, quanto mais a gente falar de educador, de leitor, melhor para o Brasil. Mas tem repercussão? Porque a questão é a seguinte, sem dúvida, e você é um escritor que sempre teve uma presença muito forte Sim. na cena pública, enfim, se manifestando, falando sobre as suas convicções. Mas o que você... Pensando aqui no surgimento e no crescimento dos eventos literários que houve no Brasil nos últimos anos, isso aumentou, de fato, a voz, a potência da voz e a efetividade da voz do escritor? Aumentou o afeto, aumentou a união. Eu mesmo, agora há pouco, estive na grande final do Slam BR, né, que reúne poetas do Brasil todo em disputa de poesia. Rapaz, é um fenômeno o Slam pelo Brasil todo. Eu conheço poetas como Adelaide Santos, poetas como MC Martina, MC Dalfarra, escritoras que fazem seus slams nas suas quebradas, nas suas comunidades, mobilizando muita gente para ouvir poesia e para dizer poesia. Se você perguntar para mim como é que anda a literatura nas livrarias, as livrarias não existem, não é? Eu até tenho um autor que eu publiquei pelo selo Edite, que ele uma vez perguntou para mim, olha, eu não estou encontrando meus livros na livraria. Eu digo, olha, daqui a pouco você não encontra nem as livrarias. E eu estou falando de uma frase que eu disse para ele tem 3 anos, ou seja... E a situação se tornou mais dramática agora, né? E agora você vê as grandes editoras procurando também, como renovar a venda dos seus livros, inclusive falando um pouco de ponto de venda em lugares muito estratégicos, sair da livraria para ir nas comunidades vender, fazer um quiosque, mas isso já existe há muito tempo. A literatura, eu acho, a literatura que está fora desse status quo está muito bem, obrigado. Os escritores têm vendido muito, tem escritores que vendem 500 exemplares, 1.500 exemplares, 200 exemplares, andando de sarau em sarau. Eu acabei de conhecer uma poeta por causa do Slam BR, uma poeta chamada Pieta Poeta, lá de Minas Gerais, que é uma coisa impressionante. A sensação que eu tive é que eu estava ali diante de uma Carolina Maria de Jesus, diante de uma Estela do Patrocínio, diante do Miró da Muribeca, que é um poeta lá do Recife. Então tem uma poesia que está muito pulsante, uma literatura que está muito viva, fora desse status quo, fora desse lugar.
entendeu? E que está protestando, que está formando leitores, sim. Sarau da Cooperifa, Sérgio Vaz, Binho, né? A Festa Literária da Zona Sul, a Feliz, reúne tanta gente em torno da literatura e pela literatura. Eu sou muito confiante nesses parceiros. E eu acho até que a literatura me ajudou a perceber de que lado que eu estou e com quem eu posso contar. Agora, você teve uma precursora do slam na sua casa, né? Porque a sua mãe, ela era quase uma participante de slam, a julgar pelos seus contos, que se inspiram muito na voz dela, no poder da voz dela de vocalizar as queixas e os lamentos sobre o mundo, não é isso? Eu fiquei imaginando você falando, eu fiquei imaginando minha mãe participando dos slams. E seria bem provável, viu? Ela ganharia muitos slams por aí. Como é que é essa história da relação entre os seus contos? No bloco anterior você falou que assim, você escreveu os contos como sua mãe falava, e no romance você tinha que ter o silêncio do seu pai. E a sua mãe falando, então, é aquela queixa, aquele lamento, aquela ladainha ininterrupta, hipnotizante que a gente encontra nos seus contos, é isso? É verdade. Minha mãe tinha umas queixas e umas ladainhas que eu acho que fez com que eu criasse um trauma. Eu acho que eu criei uma espécie de ouvido ferido, sabe, para o grito do outro. Porque toda vez que eu vejo o mesmo registro vocal do desespero da minha mãe, aí eu quero saber o que é, porque aquela pessoa está tão aperreada, porque está sem dinheiro, porque o almoço não vai estar bom, o que é que está acontecendo? Eu acho que é isso. Toda vez que tem essa espécie de registro deste grito, eu vou lá e fico aperreado, eu quero compactuar, entender por que aquela dor está se externando, né? Uhum. Agora, é interessante que você usa isso em diferentes contextos, com diferentes personagens. Pode ser a mulher que mora no lixão, o travesti, o menino de rua, o Michê. Quer dizer, agora, sempre personagens excluídos, né? Quer dizer, você tem um ouvido específico para certas personagens que estão à margem da sociedade, que não estão institucionalizadas, né? Como é que funciona isso? De onde vem essa percepção que ao mesmo tempo é estética e ao mesmo tempo é social? Uma vez falaram para mim assim, você não escreve sobre pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas não me interessam. Eu não escrevo livros empresariais, né? Eu escrevo porque eu quero compactuar com aquele gemido, com aquele grito, entendeu? Fico aperreado para escrever, para me vingar. Eu quero me vingar, eu quero gritar junto. Não se fala muito do lugar da fala, o meu lugar é do grito. Escuta, na oficina que a gente fez sobre a sua obra e que precedeu esse nosso bate-papo aqui, surgiram várias perguntas sobre essa sua relação com a linguagem do excluído, o lugar que eles ocupam na sociedade. Vamos ouvir as perguntas? Vamos lá. Oi, meu nome é Lúcia Santos, eu sou professora de letras. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do conto Muribeca. Porque quando eu leio, né, aquele conto, me remete muito às ideias de Paulo Freire. Paulo Freire falava que morar debaixo da ponte, catar lixo, viver em estado de pobreza extrema não era uma fatalidade, um destino. Que esse indivíduo, ele é uma vítima do sistema. Então a minha pergunta é, você está retratando na Muribeca essa fatalidade que Paulo Freire fala, ou você está dizendo que a Muribeca, no conto, que essa personagem ela tem uma conformidade e ela já se adaptou, já se conformou com o sistema. E se você está retratando esse absurdo do sistema, né? E uma outra pergunta, se você já bebeu na fonte de Paulo Freire. Eu bebi muito na fonte de Paulo Freire, bebo sempre, inclusive a Balada Literária 2019 em homenagem ao Paulo Freire, né? Vamos celebrar o educador Paulo Freire, né? Que aí inspira, né? A tantos criadores, a tantos educadores, a tantos leitores, né? Sobre a questão de escrever pensando ou dando voz, né, a esses personagens, eu costumo dizer que eu não dou voz a esses personagens. Esses personagens já têm voz. E a minha luta, a minha tentativa é de escutar. Eu escrevo porque eu quero escutar. Aquele ouvido ferido que eu falei, sabe? Uhum. Eu tenho um ouvido muito atento para essas lamúrias, essas ladainhas. Eu quero escutar, sem julgar.
sem julgar. E quando eu começo a escutar, a pessoa vai mostrando para mim uma realidade, entendeu? Que eu próprio desconheço. E que eu digo, como que eu posso julgar essa pessoa? Essa pessoa que deu seu filho, ou essa pessoa que está defendendo o lixão como possibilidade única de moradia, né, de sobrevivência. Eu escuto. É isso que eu quero fazer, sem julgamento absolutamente nenhum. Você escuta nenhum. a linguagem, mas também os valores, as decisões éticas, as decisões existenciais também, que às vezes são surpreendentes tanto quanto a linguagem, né? Sim, e as contradições também, também. Como no caso do conto citado, ela querer ficar no lixão, porque é o que restou a ela e ela se adaptou àquilo, né? Claro. E ao mesmo tempo você expõe o poder humano de se adaptar e também e o descaso absurdo, né? O absurdo também, é evidente, que a partir da fala dela e da defesa dela, eu disse, mas como é que ela pode ser mãe neste lugar e defender a criação de seus filhos neste lugar? Mas e o que é que você vai fazer? O que é que o governo vai fazer? Ela pergunta isso, hein? O que é que vai fazer? Então, eu escuto, volto a dizer, compactuando com essa lamúria, essa ladainha sertaneja, né, que minha mãe carrega com ela. Perfeito. A esse respeito, a gente também tem uma pergunta na plateia formulada para você. Olá, eu sou o Wendel Cristal, professor da Uninove, dos cursos de Letras e Pedagogia. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Tem uma questão muito interessante nos seus textos, né, que é a questão do discurso bastante oralizado. Inclusive no livro, naquela coletânea de contos negreiros, há um conto em específico, o Totonha, em que a personagem ela não é alfabetizada e o conflito dela é que ela se recusa a se alfabetizar por conta também da consciência crítica que ela tem a respeito da sua realidade, o seu olhar poético para as coisas. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa relação, né, com a linguagem popular, que você, né, com a oralidade no caso, que você transforma isso em texto literário. Como é que é esse processo de criação dessa linguagem extremamente oralizada para um texto literário que tem suas marcas de oralidade também? As marcas de oralidade e as marcas de poesia, como ele bem falou. A frase que abre o conto Totonha é uma frase de uma tia minha. Ela falava, capim sabe ler? Veja se isso não é um verso do Manuel de Barros. A partir desse capim sabe ler, é que eu fui construindo a fala do personagem, descobrindo o que ele queria falar, ouvindo este personagem, mas por esse recurso também sonoro, né? Já falaram para mim assim, mas por que os seus personagens, por exemplo, como a Totonha e um outro personagem, esses personagens não falam errado? Você não coloca, porque está lá, está, em vez de tá. Porque eu acredito muito na composição sonora, né? Numa região magnética que eu chamo daquela fala. Minha mãe era uma mulher muito magnética. Ela falava rimando sem saber que estava rimando. Ela falava poeticamente sem saber que estava falando poeticamente. Então acho que esse registro vai muito para o que eu escrevo, né? E eu vou buscando, é uma palavra buscando outra, uma palavra buscando outra. E eu acho que quando eu termino, por exemplo, um conto Muribeca ou mesmo Totonha, o que vai valer como fala daquele personagem é a unidade sonora que foi criada. Uma espécie de composição sertaneja, musical, que vai dar conta da existência daquele personagem. E agora isso, evidentemente, a partir de uma fala de uma tia minha, eu vou ao encontro das outras falas que aquele texto está me pedindo. E com isso você também coloca em xeque uma coisa que é muito recorrente num país como o Brasil, que é um certo preconceito sobre o linguajar popular, né? Isso. Não vendo, fala assim, a ideia de que alguém fale errado, que já embute um preconceito em si, faz com que as pessoas não percebam a riqueza vocabular expressiva da linguagem, de que tem uma outra relação com o mundo, porque tem uma outra relação com as línguas, com as palavras, com a língua, enfim. Por exemplo, eu sou muito contrariado quando aparece a fala de uma pessoa na TV, quando eles colocam em itálico, porque aquela pessoa falou, nós vai, porque a gente vamos, né? Eu adoro uma frase do querido amigo Sérgio Vaz, que ele diz o seguinte, quando nós falamos nós vai, é porque nós vamos mesmo, né? Eu acho daí isso é para valer, né? Ordinário, é para valer. Então eu acho essa coisa de colocar em itálico, sabe? Eu acho um preconceito linguístico horroroso. Enquanto que as mesóclises, ênclises,
passam muito bem, não é? A gente sabe perfeitamente aí de governos anteriores que usava isso tudo no certinho, mas estava falando tudo errado, né? Perfeito. Bom, eu queria agradecer a presença aqui dos alunos dos cursos de Letras, Inglês e de Tradução e Intérprete da Uninove, todas as pessoas que vieram assistir também ao programa por serem telespectadores do Arte 1, e agradecer a você, Marcelino Freire, pela presença aqui nesta nova temporada do Arte 1 Contexto. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, sucesso para a nova temporada, agradecemos. Quanto mais literatura, professores, estudantes, melhor para a gente, para o Brasil, para todo mundo. Perfeito, o Arte 1 Contexto fica por aqui, espero você na próxima edição do programa. Até lá. Essa aqui já é a segunda edição. Esse provérbio, ditados, às vezes até escrito nas escolas, a anatologia, Deus Pai, já vai combatir, você vai falar, isso é um livro,